você agregar valor a outro artesanato, ou seja, aplicar outras técnicas de artesanato nas peças que nós fazemos, tá bom? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Edi e nessas lives eu vou dar dicas de oportunidade para você aumentar a sua renda com uma técnica diferenciada da cartonagem. E hoje nós vamos falar como você agregar valor a outro artesanato, ou seja, aplicar outras técnicas de artesanato nas peças que nós fazemos, tá bom? Então aí vem a pergunta, Edi, o que você quer dizer com aplicar outras técnicas de artesanato na cartonagem, né? Por exemplo, você nas peças que nós fazemos de cartonagem, você pode agregar outras coisas nela, né? Como tem uma infinidade de coisas. Então, isso pode agregar valor tanto à sua caixa, deixar ela mais diferenciada, personalizar ela de uma forma diferente, como também você pode agregar valor na outra parte do artesanato, na outra coisa de artesanato, tá? Então, nós vamos falar hoje aqui quais os tipos de técnicas, né, de artesanato que a gente pode agregar na cartonagem. E uma delas que eu uso muito é o bordado, tá? E o bordado que eu utilizo, que quando alguém me pede alguma caixa personalizada com o nome da pessoa, alguma coisa assim, eu uso o bordado à máquina, tá? Então, é um bordado que você faz de uma máquina computadorizada, você escolhe lá o desenho ou o nome da pessoa, e aí você borda e aplica na peça, tá? Tem que ter vários cuidados ali na hora de usar essa técnica de bordado, tá? Não é só bordar e chega lá e aplica, não, tá? Então, você tem que ter alguns cuidados para aplicar esse bordado ali na peça. E o bordado, se você pega um tecido qualquer aí e faz um bordado, uma flor linda, tal, alguma coisa bem bacana, ele por si só, ele não vai ter utilidade. A pessoa, você bordar no tecidinho assim, ele não vai ter uma utilidade. Mas você agregando esse tecido na sua peça de cartonagem, na sua caixa, na sua carteira, no seu porta-treco, no que seja o que você for fazer, agrega valor a essa peça, tá? Então, por exemplo, ontem eu falei para vocês sobre as clientes que eu tenho aqui, que elas são bordadeiras, é um grupo de bordadeiras que elas bordam, só que o delas é à mão mesmo, tá? São coisas lindas. E elas me contratam para eu fazer a peça, né? A caixa, porta-álbum de foto, lixeira, várias coisas que elas pedem para eu fazer, aplicando o bordado que elas fazem. Então, só o bordado por si, ele é lindo, maravilhoso, mas se elas não tiverem uma peça para aplicar esse bordado que elas fazem, não faz sentido, entendeu? Então, por isso que a cartonagem pode agregar valor em outro artesanato, tá? E eu tô falando do bordado, porque o bordado é uma dessas artes, né, que a gente pode colocar da cartonagem. E a cartonagem vai agregar valor ao bordado. E quais tipos de bordado, Edi? Então, eu falei para você que eu trabalho com o bordado de uma máquina, eu tenho uma máquina que ela borda essas máquinas computadorizadas, né? Que você vai lá no computador, coloca lá no programa, tudo, o desenho que você quer e ela borda. Então, é o que a gente mais vê por aí. Mas você pode fazer o bordado à mão, você pode fazer o bordado ponto cruz, você pode fazer aplique, tem gente que faz aqueles recortes, né, e aplica no tecido, e aí faz aquele acabamento, né, de caseado, e aí você faz o aplique naquela peça, também fica lindo, maravilhoso você fazer. Você pode agregar uma peça de crochê também na sua caixa. Você pode colocar o biscuit. É uma infinidade de coisas que você pode colocar. A pintura, a própria pintura em tecido também, você pode agregar ali na sua peça de cartonagem. E vai ficar muito bonito você fazer isso. Vai agregar valor dos dois também, né? A sua caixa fica diferenciada. É isso que é o bacana da cartonagem. Você pode diferenciar ela
conforme o seu estilo. Oi, Rosângela, obrigada. Eu, não estou muito bem, não, estou ainda com aquela alergia, mas estou conseguindo falar ainda por enquanto. Mas muito obrigada por vocês perguntarem, tá? Então, são várias técnicas que você pode agregar ali, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz agregando. Por exemplo, no YouTube tem uma aula que eu estou ensinando a fazer essa bandeja. O que é essa bandeja? Ela é normal, assim, né, de cartonagem, que a gente não tem segredo fazer essa parte aqui. É a mesma base de uma caixa livro, tá? Do mesmo jeito que você faz uma caixa livro, a parte da caixa é da mesma forma que você vai fazer a bandeja, não tem segredo. Só que nela eu apliquei essas pastilhas, que elas vêm toda solta, tá? É umas pastilhas de vidro que eu comprei na loja Daiso. E aí no Brasil, em algumas cidades grandes, você encontra essa pastilha também. E aí eu apliquei, tomando cuidado para a diferença, como ela é toda solta, né? A diferença entre uma e outra para ficar igual, não ficar uma mais juntinha que a outra. Então, por isso que tem que tomar cuidado nessa hora aqui. E depois você passa o rejunte para ficar tudo juntinho aqui e dar esse aspecto bonitinho. Você limpa, tal. Tem todo lá explicando como é que faz ela. Então, aqui eu usei essa técnica, tá? E aproveitando essa técnica, você pode fazer o mosaico. Então, tem gente que faz o mosaico e você agrega ali na sua cartonagem, tá? Então, eu tenho essa, que aqui é um tecido, tá? Eu fiz essa aqui também, é a mesma coisa, só que essa forração externa dela, isso aqui não é tecido, isso aqui é papel de parede. Então, se você tem acesso a papel de parede, pode forrar sua caixa normal, que ele vai funcionar direitinho, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. É muito bom. E o papel de parede, ele é legal porque você pode passar um paninho úmido para limpar, tá? Então, vale a pena. Essa daqui também foi feita com pastilha, só que pode ver que ela é bem maior, tá? Uma pastilhona grande. E por fora, aqui também é papel de parede, tá? Então, sobrou da minha casa o papel de parede, eu aproveitei para fazer essas peças aqui. Em relação ao bordado, eu tenho essa caixa aqui para mostrar para vocês. Ela foi bordada, ela é fofinha na tampa, né? Ela foi bordada à máquina, não é à mão, tá? Então, ela é toda bordada à máquina. E aí, eu fiz essa caixa, então ela é muito personalizada, né? Então, quer dizer, é uma caixa que somente ela vai ter uma igualzinha, assim. E ela é assim, então é uma caixa com gaveta. Deixa eu abrir para vocês verem. Uma caixa com gaveta. Tem a parte de cima que tá o pezinho, porque eu ainda vou pôr o pezinho nela, né? Então, ela é assim, foi bordada. Mas esse bordado poderia muito bem ser feito à mão, tá? Então, você pode agregar isso. Fuxico. Fuxico é muito lindo. Quem sabe fazer pode também colocar o fuxico agregando valor ali. Então, qualquer bordado que você fizer vale muito a pena. Tem um bordado no Brasil que eu amo de paixão, que chama Broderick. E quem ensina esse bordado é a Samar Caos. E ela tem uma loja, ela fica em Londrina, e ela tem uma loja que chama Louca, não é Louca por Panos, você vai encontrar no Instagram, Louca por Panos é ela, mas a loja dela chama Happy Quilter. É um paraíso para gente que trabalha com cartonagem, para quem trabalha com patchwork, porque tem coisas lindas lá. E ela tem um bordado que chama Broderick, que ele fica maravilhoso também, e é um bordado super rápido de fazer, e vale muito a pena você fazer e aplicar nas suas peças também, tá? Ele é apaixonante, esse bordado. Eu amo fazer ele, e quando eu vou no Brasil, sem sombra de dúvidas que ir na loja dela, para mim, é um prazer enorme, porque é uma delícia, é uma delícia. Obrigada, Silvia, pelo carinho. Então,
é muito legal você agregar esses valores assim na sua peça, né? Então, já falei um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida de outro tipo de artesanato para estar agregando ali nas suas peças, pergunta aí que eu falo para vocês, que eu já testei várias coisas e muitas dá muito legal, tá? Não esquece que a pintura à mão também fica muito bonito você agregar no tecido que você vai ali aplicar na sua caixa, tá? Muitas vezes a gente faz alguma caixa e a hora que tá fazendo ela, eu faço muito disso. Eu quero usar determinado tecido naquela caixa. Só que o tecido não dá. O tecido é pouco, mas eu encasquetei que é ele que eu quero usar. Então, nesse caso, você aprendendo outras técnicas, usando outros materiais, mesclando ali o que você sabe, você consegue usar o tecido que você tanto quis e agregar um valor a mais. Então, muitas vezes é muito comum você estar fazendo uma caixa e pensar, essa caixa não vai ficar legal, ela vai ficar com defeito, mas aí você usa alguma técnica de cartonagem, de artesanato, né, que você faz, e essa peça te surpreende muito mais, porque você agregou uma coisa nela ali que deixou ela muito diferenciada, e isso fez com que ela ficasse maravilhosa, tá? Então, isso é muito legal de você fazer isso também. E eu gosto muito de estar testando essas coisas, tá? Ó, para quem está chegando agora e não sabe do que eu estou falando sobre agregar valores no artesanato usando uma outra técnica, né? Então, você pode agregar valor em outra técnica de artesanato com a caixa, como também o outro artesanato pode deixar a sua caixa diferenciada, tá bem? Então, é isso aí. Aí você fala, Edi, você fala tanto de bordado, mas eu não sei bordar. E aí, como que faz? Então, é o que acontece com essas clientes que eu falei que eu tenho. Elas não sabem fazer a cartonagem, elas sabem bordar, mas a cartonagem elas não sabem. Então, elas me procuram para eu fazer a parte da cartonagem no que elas bordam. Então, esse processo pode ser o inverso. Você não sabe bordar nada, mas você pode pedir para alguém fazer esse trabalho para você. Então, provavelmente aí na sua cidade tem quem tem máquina de bordar que você pode encomendar para ela. Olha, eu quero que borda determinada coisa nessa caixa aqui. E aí, então, ela vai fazer o trabalho do bordado no tecido, tá? Que não é caro para fazer isso. Eu não sei como que o pessoal cobra aí no Brasil. Tem gente que cobra, tipo, não sei, vou chutar, tá? Eu não sei quanto o pessoal cobra, mas, por exemplo, R$ 1 até não sei quantos pontos, porque a máquina ela marca quantos pontos tem aquele bordado, tá? Então aí ela vai cobrar o preço assim de você. Então, outra pessoa vai fazer o bordado para você aplicar na sua peça. Então, não é necessário você saber bordar. Então, você pode terceirizar esse serviço, né? Você pode terceirizar isso daí, tá bom? Você tem alunas que faz já esse tipo de coisa? Tenho. Eu tenho uma aluna que ela borda com pedrarias. Então, sabe esses vestidos de festas, vestidos de noiva, que você borda pedraria? E ela fez isso durante o curso. Ela fez uma caixa, se eu não me engano, era uma caixa redonda, e ela aplicou as pedras nessa caixa. E aí ela contando a história, né, pra gente, que ela fez a caixa e recebeu visita e mostrou para as amigas dela, né? Olha a caixa que eu fiz, o que eu estou fazendo. E a amiga já falou: não, essa caixa é minha, eu vou ficar com essa caixa. E ela comprou a caixa que ela tinha feito no curso, né? Durante o período do curso, ela vendeu a caixa que ela fez. Então, isso é muito legal, porque a caixa ficou diferenciada, né? Então, ela usou a técnica da pedraria para colocar ali também. Então, muitas técnicas você pode colocar. Eu tenho uma outra aluna também que ela trabalha com pontilismo. Pontilismo é maravilhoso e também pode aplicar na caixa, tá? Você pode fazer ela na caixa porque pode fazer tanto no papel quanto no tecido. Então, você pode fazer isso aí também, tá? E um desafio uma história que aconteceu comigo, porque eu sempre bordei as coisas nas peças que eu faço, né?
nome, principalmente nome, né? Então, por exemplo, aqui eu faço muito porta-caderneta de, como fala? Capa de caderneta de vacinação. Então, eu coloco o nome da criança, tanto eu faço um kit, que nele eu coloco a caderneta de vacinação e a caixinha para colocar os cartõezinhos do médico, a caderneta de vacinação, os documentos da criança, né? E eu bordo muito o nome da criança e o tema que a mãe quer. Então, por exemplo, a mãe quer o tema da Mini. Então, eu bordo ali o tema da Mini. Outra coisa que eu faço também é bordar logo de empresa. Então, tem empresa que quer o porta-caneta, mas com o logo dela, né? Então, também você faz isso. E por eu trabalhar com essas coisas, uma cliente falou para mim assim, Edi, eu quero uma caixa para eu presentear os padrinhos da minha filha. Então, eu quero, quando eu for convidar eles para serem os padrinhos, eu quero entregar essa caixa. E eu gostaria que você bordasse uma frase. Eu falei assim, tudo bem, né? Manda a frase que eu bordo. Só que não era uma frase, eu falo para ela, gente, isso aqui é um texto, era uma coisa gigante. E eu falei para ela, eu não sei se isso vai ficar bom, porque a parte do avesso do bordado, ela fica alta, né? Ela fica altinha. E quando você cola na caixa, ela fica levantada também. Então, aquilo precisava ficar tudo muito coladinho. E por ser um texto muito grande, a tendência era não ficar desse jeito. Então, ela me mandou o texto, eu tive que programar, né, todo esse texto aí para pontos, né, de bordado e aplicar na caixa com muito cuidado para ficar tudo muito colado, porque faz de conta que o meu dedo é a letra I. Quando você borda ele e cola na caixa, essas partes aqui, ela fica saltada, ela não cola muito bem, porque ele é alto, né? Então, ele levanta o tecido. Então, essas partes você tem que tomar muito cuidado. Quando é um desenho pequeno, é fácil de controlar. Mas quando é um desenho muito grande, no caso dela, era um texto enorme, então aí é mais difícil, mas é possível fazer. E aí, para mim, foi um desafio, eu fiquei super preocupada, será que ia dar certo ou não? Mas a caixa ficou linda, 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 ficou muito bonita, e os padrinhos têm, e ela fala, a caixa ficou, eu tenho contato com ela, né? E ela fala, a caixa ficou perfeita, e eles guardam com muito carinho, e eles têm ela até hoje, vai ter por toda a vida, né? Porque ela fala, as caixas que você faz, elas não amarela, não estraga, não empena, mas isso também é porque tem cuidado, né? Então não adianta você caprichar também na sua peça, fazer com todo carinho, usar material bom, e a pessoa que tem a caixa não ter cuidado, né? Deixar de qualquer jeito, aí não há trabalho que aguente. Mas ela também tem o seu mérito, porque ela tem cuidado com a caixa. Mas foi um desafio essa peça, porque ela ficou com um texto muito grande, mas é possível fazer. E ficou uma caixa totalmente diferenciada, porque o nome da criança, o texto que ela colocou ali próprio para os padrinhos, né, que ali mencionava o nome da filha também. Então é uma coisa única. E isso faz da cartonagem ser diferenciada. Então, por isso que é importante também você agregar outras coisas ali na sua peça, tá? E faz muito tempo que eu faço isso, de bordar as peças. Foi um teste que eu fiz um dia, eu pensei assim, eu acho que talvez pode ficar bonito esse negócio, né? E testei. Mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, porque se na parte do avesso, tem bastante gente fazendo essas peças assim, bordada, mas muitas vezes você vê que o lado que fica colado aqui, ó, por exemplo, né? Aqui nas pontinhas, onde começa o bordado, ele fica com uma linha maior. Se você já trabalha com isso, corta essa linha para ela ficar bem rente, porque muitas vezes a gente vê a linha maior aqui e quando você cola, dá para perceber que tem coisa ali por baixo, tá? Outra dica, quando você vai bordar na máquina, por baixo, a gente precisa colocar uma entretela, sabe? Uma entretela que ela parece
essas entretelas de roupa mesmo, tá? Ela parece aquilo ali. É própria para bordar. Então, a gente coloca por baixo do bordado, para o tecido ficar mais firme, para bordar direitinho, tá? Quando você termina de bordar, aquilo ali tem que ser retirado, não pode deixar. Então, eu vejo bastante o pessoal fazer esses bordados, e aqui em volta ele fica um quadrado, tá? É a entretela que tá ali por baixo, que a pessoa não tirou. Tem que tirar tudo, deixar sem nada e cortar as linhas bem rente. Edi, mas se cortar a linha bem rente, o bordado vai desmanchar. Não vai desmanchar porque você colou, você passou cola ali embaixo, então ele tá colado, tá? Então não precisa se preocupar com isso, porque ele vai estar colado, tá? Então toma cuidado. Quando você for fazer um bordado, limpa ele muito bem por dentro para não aparecer. Da mesma forma, quando você vai fazer forrar uma caixa, qualquer outra coisa que seja na cartonagem, e o tecido desfia muito. E aí fica um pedacinho de tecido entre o papelão e o tecido, tá? E aí nessa hora você colou e não percebeu, ele fica com a marca. Ele fica com a marca que tem alguma coisa ali embaixo. Então, se você está colando o seu tecido ali na peça e percebeu que tem alguma coisa, vai descolando com cuidado, mas tira aquilo dali, porque depois que ele secou, aí você vai ver, né, que tem uma coisa ali embaixo, incomoda isso aí, é um acabamento que não ficou legal, tá? Você trabalha com a cartonagem e aí você aplica uma técnica de mosaico, mosaico não tem nada a ver com cartonagem, você faz isso? Sim, fica maravilhoso, uma bandeja de cartonagem, uma bandeja grande e aquele mosaico embaixo fica lindo, tá? Então, fica muito bacana você fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ler aqui alguém, o pessoal está falando. Essa bandeja, Rosângela, que está falando, tem aula dela, tá? Essa bandeja aqui eu estou ensinando ela no YouTube. Então, você pode, da mesma forma que eu fiz essa bandeja, você pode fazer o mosaico, tá? Com aquelas pastilhinhas lá de como é que fala? De azulejo, esses negócios assim de mosaico, vocês podem estar usando e fazendo. Essa caixa ela do bordado ela é muito bonita mesmo, ficou bem legal. E é um bordado feito à máquina, tá, Rosângela? Então eu fiz ele à máquina. Mas é o que eu falei, você não trabalha com outro tipo de artesanato, só mesmo com cartonagem, vê com quem faz e faz outras peças que outras pessoas fazem, você agrega ali no que você está fazendo da cartonagem, tá? Sim, pode fazer arranjos de flores também e colocar. Se de repente você quer fazer, por exemplo, uma caixa e a tampa dela, você quer fazer ela como vou dizer. Imagina que isso aqui seja uma caixa. Você faz as flores, coloca aqui por dentro e depois deixa isso aqui vazado na caixa, igual eu fiz aqui, tá? E aí você fecha ele com vidro e aí dá para ver o arranjo lá por dentro também. A tampa vai ficar mais alta, né? Porque vai ter esse buraco, essa piscininha, digamos assim, não, uma piscininha aqui para você pôr a flor, mas vai ficar muito legal. Então, gente, criatividade para você agregar ali na sua peça, não falta, tem muita opção. E o nosso Brasil, ele é muito rico em artesanato, ele é muito rico nessas coisas. E a gente tem que usar e abusar dessa infinidade de coisas que tem aí no Brasil para a gente estar aplicando nas nossas peças. Tem bastante gente entrando agora. Nós estamos falando sobre outras técnicas de artesanato para agregar na nossa cartonagem, tá? E uma que a gente vê muito é o bordado, né? É muito comum a gente ver nas redes sociais, das pessoas que fazem a cartonagem fazendo o bordado. E ele fica muito lindo. E ele agrega valor à sua peça de cartonagem, quanto a sua cartonagem agrega valor na peça, ali no bordado, né? Porque fica maravilhoso. Então, você pode fazer esse tipo de coisa, como pode também fazer outros tipos de artesanato ali para acrescentar o valor ali na sua peça de cartonagem e deixar ela diferenciada, tá?
como, por exemplo, usar tecidos diferentes. E hoje eu saí, né? Era o evento dessas minhas clientes começou hoje e estava lindo, maravilhoso, muitos bordados bonitos, várias peças diferentes. E agora é uma época do pessoal se formar aqui no Japão. É formatura agora, que o ano letivo começa em abril. Então a gente vê muitas meninas na rua com kimono. Ah, tudo bem, Marilena. E a gente vê muitas meninas na rua com kimono. E eu fico assim, só pensando naquele kimono, transformar ele em uma caixa, né? Que fica lindo. Fazer isso. Eu faço peças com kimono também. Então você vai agregando, né, valor na sua peça com outras técnicas, com outras coisas. E fica maravilhoso. Então não tenha medo de você ousar em usar uma outra técnica no que você faz ali, tá? O biscuit, você colocar o biscuit na peça que você faz, fica maravilhoso. Por exemplo, agora tá entrando a Páscoa, né? Vai ter a Páscoa, e aí quem faz biscuit pode fazer as cenourinhas pequenininha e você colocar aquilo ali na caixa. Vai ficar muito bonito, né? Para quem faz o fechamento da caixa com elástico, na ponta do elástico, na ponta não, mas naquela parte que você fecha, na hora que faz o biscuit, já colocar ali junto o elástico, porque depois que o biscuit seca, ele fica muito duro, né? Então é possível fazer isso. E se você não sabe fazer biscuit, vê com quem faz. Faz essa parceria, não tenha medo de fazer parceria. É muito legal. A pessoa, às vezes, ela tem uma técnica maravilhosa, ela sabe fazer coisas lindas de artesanato. Só que a peça que ela faz em si não tem tanta procura, não tem tanto assim, como que eu vou explicar? Não chama tanto atenção a peça em si, mas agregando na cartonagem, transforma aquela peça. E aí isso vai favorecer tanto você que trabalha com a cartonagem, quanto com a outra pessoa que trabalha com essa outra técnica. Então é muito legal fazer essas parcerias mesmo, é muito importante, é muito válido, tá? E é o que eu faço aqui com essas minhas clientes. E foi lindo chegar lá hoje. Hoje é o primeiro dia. Chegar lá e ver as peças que eu fiz, né? Várias peças lá expostas em todo o pavilhão ali da exposição. Mas, infelizmente, em muitas exposições assim, é proibido tirar foto. Então, eu não pude tirar nenhuma foto das coisas ali expostas, né? Mas é muito bonito o trabalho e vale a pena você agregar esses valores nas peças que você faz, tá? Porque fazer igual todo mundo faz é fácil. Então, você tem que ter essas dicas, tem que ter essas ousadias aí para fazer coisa diferente, na é verdade? Pois é, Rosângela, eu tenho que tirar foto dessas coisas, mas não pode, é proibido. Então não podia, tinha uma placa bem grande lá, ó, foto não pode. Por isso que eu não tirei, tá? Mas e aí aqui é rígido, né? Essas coisas a gente não pode teimar e fazer. Então infelizmente. Olha, estão me perguntando aqui. Você já fez alguma peça usando o tecido sublimado? O tecido sublimado, ele é um tecido normal que você vai fazer o desenho ali nele, tá? E dá para fazer normal, eu nunca fiz, mas dá para fazer sim, tá bem? Só que o tecido sublimado, ele não pode ser ele não pode ser de algodão, então ele é poliéster, né? E se você tiver alguma dificuldade para colar o tecido poliéster no seu papelão, no YouTube eu tenho uma aula ensinando a empapelar o tecido. Umas pessoas falam empapelar, outras falam laminar, tá? Então você pesquisa lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá e tem essa aula. Edir, mas o que tem a ver isso com o sublimado? É que se o tecido ele é sublimado,
Então, aí, ó, ela tá falando, para quem tá no YouTube, não tá vendo o que a Raquel tá me perguntando aqui no Instagram. Ela quer saber de fazer o sublimado. Para quem não sabe, o sublimado é, por exemplo, você pega um tecido liso e você vai fazer, aplicar um desenho nele. Então, por exemplo, você tem uma festa, você vai fazer caixas para uma festa infantil da galinha pintadinha. E aí você quer imprimir no tecido a galinha pintadinha, tá? Escrever o nome da criança lá, por exemplo. Então você vai ter esse desenho, você vai passar esse desenho lá para o computador, ele vai imprimir em uma folha especial, tá? E aí, com o calor do ferro ou com o calor de uma prensa que prensa ali no tecido para transferir o desenho para o tecido. Só que para fazer isso, esse tecido tem que ser de poliéster, ele não pode ser de algodão, porque senão o desenho não adere nele, tá? E a gente ouve muito as pessoas falarem que na cartonagem só dá para forrar a caixa, ou qualquer peça que você for fazer na cartonagem, se for uma peça, um tecido de algodão, e não é bem assim, tá? Você pode usar o tecido que você quiser, mas você tem que usar outras técnicas. E por isso eu estou dizendo que no canal do YouTube tem uma aula ensinando como que faz o empapelamento ou a laminação do tecido, tá? E o que é isso? É você pegar uma folha de papel sulfite, passa cola nela, a mesma cola que você usa para fazer a forração, tá? Aquela cola branca lá que a gente já falou sobre ela. Você vai espalhar a cola no papel sulfite e colar nesse tecido, colar do lado avesso, tá? Onde vai ficar em contato ali com o papelão. E aí você vai colar o tecido ali e forrar a sua caixa normalmente, tá? Não vai mudar nada. Então você vai colar, alisar direitinho para não ficar bolha. E aí você vai fazer a colagem da sua caixa, vai fazer a forração normal. Ah, Raquel, você mora aqui, que legal, minha vizinha. Então, é dessa forma que você faz a caixa forrada com tecido que não é de algodão. Se você mora aqui, Raquel, e você quer comprar kimono para forrar com kimono, não tem necessidade, tá? O kimono você consegue forrar numa boa. Eu não empapelo quando eu forro com kimono, tá? Então dá para fazer sim. Se de repente é um tecido aí meio trabalhoso, aí na dúvida você vai e empapela ele também. Mas é assim a sublimação e ela fica linda. E para quem trabalha com buffet infantil, com coisas assim que precisa ser personalizada dessa forma, é bacana você fazer a sublimação, tá? Eu acho que não sai tão barato, mas você também não precisa sublimar o tecido inteiro, faz um detalhezinho só nele que fica bem bacana, um desenho no centro da caixa, por exemplo, mas dá para fazer sim, Raquel. E aí é isso então. E se vocês fazem já cartonagem, usa já essas dicas que eu dei hoje, agrega aí valor na peça de vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem depois, tá bom? Beijo e até a próxima, pessoal!